Disseram a você que a porcelana é frágil. Mentiram. Olhe para a história. O ferro? Ele enferruja e desaparece em 50 anos. A madeira? Ela apodrece e vira pó em 20. Mas a porcelana? Desenterre um vaso da dinastia Ming da lama mais profunda, 1000 anos depois, e ele estará lá, intacto, brilhante, eterno. Ela não é delicada. Ela é vitrificada pelo inferno. Ela sobreviveu a temperaturas que derreteriam o aço. Agora, olhe para você. A maioria dos homens modernos não é feita de porcelana. Vocês são feitos de argila úmida, moles, maleáveis. O mundo aperta e vocês se deformam. Um vício toca em você e deixa uma marca funda. Uma crítica te atinge e você perde a forma. Você é uma massa sem estrutura, cheia de impressões digitais de outras pessoas. Você não está cansado, você está cru. Existe um segredo para endurecer. Um protocolo japonês antigo, muito anterior aos samurais, desenhado não para rezar, mas para queimar a fraqueza. O nome disso é Mizoji. Esqueça a religião. Isso é engenharia espiritual. É o processo de pegar a argila podre que você chama de personalidade e jogá-la dentro de um forno a 1200 graus. Vou te avisar agora. Isso vai doer. O forno queima a impureza, mas ele também mata a versão de você que aceita ser medíocre. Se você está cansado de ser moldado pelo mundo e quer se tornar sólido, se você quer parar de ser argila e virar vidro eterno, dê o like neste vídeo agora. Isso não é um pedido, é o seu primeiro ato de vontade. Acenda a fornalha e comente abaixo as palavras de comando. Eu aceito o fogo. Vamos ver quem de vocês sobreviverá até o final deste vídeo. Deixe-me apresentar o Lucas. Mas sejamos honestos, eu estou apresentando você. São 3h42 da manhã. O quarto está escuro, exceto pela luz azul e doentia da tela do celular, iluminando um rosto oleoso. Lucas não está aprendendo. Ele não está criando. Ele está em transe, deslizando o dedo por 4 horas seguidas em vídeos curtos. Ou pior, em pornografia. Ele fecha os olhos e sente o peso. Não é apenas cansaço, é uma sujeira, uma camada pegajosa que cobre o cérebro dele. No shintoísmo, existe uma palavra para isso, kegari. Traduzimos mal como impureza. Mas o significado real é murchar do espírito. Kegare não é um pecado moral, é uma contaminação física. É o resíduo que o mundo moderno deixa na sua alma. Quando Lucas acorda na manhã seguinte, 5 horas depois, ele tenta ser produtivo. Ele tenta trabalhar, mas é como tentar correr com água até o pescoço em um pântano de lama. A vontade dele está pesada. O foco dele escorrega. Ele se sente sujo por dentro. Qualquer pequena pressão, um e-mail difícil, um olhar torto, e a estrutura dele colapsa. Por quê? Porque ele é argila saturada de água suja. Ele não tem rigidez. Lucas acha que o problema dele é falta de motivação. Ele acha que precisa de um novo aplicativo de tarefas ou de um vídeo motivacional gritando no ouvido dele. Ele está errado. Você não limpa a lama jogando mais terra em cima. Lucas não precisa de motivação. Ele precisa de uma lavagem de alma. Ele precisa ser purificado. Ele precisa entrar no forno. O momento da verdade sempre chega. Para Lucas, não foi em um campo de batalha, mas em uma sala de reuniões com ar-condicionado, numa terça-feira cinzenta. A oportunidade da década estava na mesa. Tudo o que ele precisava fazer era falar, apresentar a visão, ser um líder. Mas, quando os olhos se voltaram para ele, ele travou. Não foi um simples nervosismo. Foi um colapso estrutural. A garganta fechou, as mãos tremeram, não de frio, mas de fraqueza. A mente dele, saturada de dopamina barata da noite anterior, não conseguia encontrar as palavras. Ele gaguejou, ele suou frio. Ele viu o respeito desaparecer dos olhos dos investidores e ser substituído por algo pior: pena. Lucas quebrou, como um vaso de barro mal cozido que explode ao menor toque de calor. Naquela noite, encarando o teto, ele chegou ao fundo do poço.
Ele percebeu que não era azar. Ele era estruturalmente falho. Ele era impuro. Foi aí que ele encontrou o manuscrito. O conceito de misogi. A maioria ignora isso como misticismo oriental. Coisa de monge. Mas Lucas cavou mais fundo. E o que ele encontrou não foi magia. Foi neurociência pura escondida sob vestes antigas. Preste muita atenção agora. O que os sacerdotes shintoístas chamam de kegare, impureza espiritual, a Universidade de Stanford classifica como disfunção do circuito de saliência. Estudos recentes em neurobiologia, popularizados por pesquisadores como o Dr. Andrew Huberman, confirmam exatamente o que os antigos sabiam. O cérebro moderno está inflamado. Cada notificação, cada vídeo curto, cada grama de açúcar cria um pico artificial de dopamina. O resultado? Seu cérebro eleva o limiar de prazer. O mundo real, o trabalho duro, o foco, a disciplina, torna-se cinza, invisível e doloroso. Isso é o ruído neural. Você não consegue focar porque seu sistema límbico está gritando por estímulos baratos. Você está biologicamente programado para ser fraco. O Kegare é real. É o cortisol crônico e a dopamina esgotada. O ritual de misogi não é sobre pedir perdão aos deuses. É um choque sistêmico. É um hard reset. É forçar o sistema nervoso a sair do estado de inflamação e entrar no estado de sobrevivência e clareza. Lucas entendeu a matemática. Ele não precisava de consolo. Ele precisava reiniciar o sistema operacional. Ele precisava entrar no forno. Lucas decide morrer. Não fisicamente, mas ele decide matar o homem que gaguejou naquela sala. Ele inicia a fase 1, a purificação. Não se engane. Isso não é uma rotina matinal de bem-estar. Isso é tortura estratégica. Isso é o protocolo dos 3 pilares. A primeira coisa que Lucas ataca é o ambiente. O shintoísmo ensina que o espaço contém energia. A neurociência ensina que o espaço contém gatilhos. Lucas olha para o quarto dele. Roupas no chão, papéis inúteis, lembranças de um passado medíocre. Cada objeto desnecessário é um dreno de atenção. É ruído estático para o cérebro. Ele aplica o minimalismo radical. Se não é funcional para a missão e não é belo, é lixo. Ele não organiza a bagunça. Ele a elimina. Sacos de lixo preto saem da casa dele. Jogos, decorações infantis, tralhas. Quando ele termina, o quarto parece uma cela de monge. Paredes brancas, espaço vazio. O silêncio visual é ensurdecedor. Agora, não há onde a mente se esconder. A água é o veículo do misogi. Lucas caminha para o banheiro. Ele não liga a água quente. Ele gira a torneira para o frio absoluto. O corpo dele grita. O instinto de preservação, aquela voz covarde que quer conforto, implora para ele parar. Está frio, Lucas. Amanhã você começa. Mas ele entra. O choque é violento. O ar sai dos pulmões. O coração dispara. Isso é o sistema nervoso simpático entrando em pânico. Mas aqui está o segredo. Ele não sai. Ele fica. Ele força o controle da respiração. Inspirar em 4 segundos. Segurar. Expirar. Ele está ensinando ao cérebro reptiliano quem é que manda. Ele está endurecendo a argila através do choque térmico. Ele sai da água tremendo, não de frio, mas de adrenalina pura. A mente dele está afiada como uma lâmina de katana. O Kegare foi lavado pelo choque. Ainda molhado, sentindo a pele queimar de frio, ele senta diante de um papel em branco. A maioria dos homens escreve uma to-do list, uma lista de tarefas servil. Lavar roupa, mandar e-mail. Isso é patético. Lucas escreve um norito, uma declaração de intenção. Ele não escreve o que vai fazer. Ele escreve quem ele vai ser. Hoje, eu sou a rocha que o mar não move. Eu não negocio com o cansaço. Eu completo a missão. Ao escrever isso à mão, ele está imprimindo o código no subconsciente. Mas a vitória ainda não chegou. Os primeiros dias são o inferno. O cérebro de Lucas, viciado na dopamina barata, entra em abstinência. Ele sente dores de cabeça.
Ele sente uma tristeza profunda e sem motivo. Ele sente vontade de chorar e desistir. Isso é bom. Essa dor que você sente não é você morrendo. É a fraqueza saindo do corpo. É a água evaporando da argila dentro do forno. A pele dele está rachando. O calor é insuportável. Mas ele sabe que se sair agora, ele voltará a ser lama para sempre. Ele continua, dia após dia. O fogo está apenas começando. A transformação tem um preço que ninguém coloca na etiqueta. Eles te vendem a disciplina como algo glorioso. Mas a verdade é que o primeiro sintoma da ascensão não é o aplauso, é o silêncio. Lucas está no dia 33 do protocolo. O corpo dele mudou. O olhar dele está fixo. Mas o telefone dele vibra numa sexta-feira à noite. São os velhos amigos. A tribo antiga. O convite é sempre o mesmo. A fuga, o álcool, a reclamação coletiva sobre chefes, mulheres e a vida. A mediocridade adora a companhia. Lucas recusa. Ele tem um ritual a cumprir. Ele tem um horário para dormir. A resposta deles é imediata e venenosa. Você ficou chato, cara? Você se acha melhor que a gente agora? Você está frio como uma pedra. Eles estão certos. Ele está frio. E é exatamente assim que deve ser. Aqui está a brutal realidade que a psicologia social chama de nivelamento por baixo, ou o efeito do balde de caranguejos. Estudos clássicos de conformidade, como os experimentos de Solomon Asch, provam que o grupo instintivamente ataca qualquer membro que tente se elevar. A sua melhora é um espelho que reflete o fracasso deles. A sua disciplina ofende a preguiça deles. Lucas sente a pontada da solidão, a vontade de ceder, de ir lá, de rir das mesmas piadas velhas e se sentir parte de algo. Mas ele se lembra da lei da porcelana. Pense na física da matéria. Argila úmida se mistura com argila úmida. Se você pegar 2 pedaços de barro mole e apertá-los, eles se fundem. Eles se tornam uma massa só, indistinta, suja. É isso que acontece nos bares e nas rodas de fofoca. Uma fusão de lamas emocionais. Mas a porcelana vitrificada, quando a argila passa pelo inferno do forno e se torna cerâmica de alta densidade, a superfície dela muda molecularmente. Nada gruda nela. Jogue lama num vaso Ming vitrificado e a lama escorrega. Jogue ácido e ele resiste. O isolamento de Lucas não é uma punição. É o processo de vitrificação social. Ele percebe que não está perdendo amigos. Ele está perdendo peso morto. Ele está criando uma superfície impenetrável, onde a negatividade, a dúvida e o vitimismo dos outros não conseguem mais aderir. Ele se tornou liso, duro e fechado em sua própria órbita. Essa fase é o inverno do guerreiro. Você caminha sozinho não porque foi abandonado, mas porque você está caminhando num terreno onde a maioria não tem oxigênio suficiente para respirar. A solidão é o escudo térmico do seu forno. Se você abrir a porta para deixar o ar frio da mediocridade entrar, a peça racha. Lucas desliga o telefone. O silêncio no quarto não é mais vazio, é sagrado. O universo tem um senso de humor sádico. No momento em que você acha que dominou o ritual, no momento em que Lucas se sente invencível, o martelo cai. Não é um aviso, é uma catástrofe. Pode ser uma demissão sumária numa terça-feira de manhã. Pode ser a mulher que ele ama dizendo "acabou" e saindo pela porta sem olhar para trás. Pode ser um diagnóstico médico na família. Para Lucas, o mundo desmorona. O peito aperta. O ar falta. Este é o teste de fogo. É fácil ser estoico quando a conta bancária está cheia e o sol está brilhando. Qualquer criança consegue meditar num jardim florido. A pergunta é: você consegue manter a forma quando está dentro do incinerador? A tentação primitiva ataca o cérebro de Lucas. A amígdala dele sequestra o córtex pré-frontal. O instinto grita: beba, chore, quebre tudo, desista, volte para a lama, lá é seguro, lá você pode ser uma vítima.
O velho Lucas teria passado 3 meses bêbado, culpando o destino. Mas o Lucas que passou pelo Misogi tem novas armas instaladas no sistema operacional. Ele aciona o tópico 4, Shinkon, acalmar o espírito. Isso não é relaxamento. Shinkon é uma técnica de guerra. É a habilidade de separar a alma da emoção. Enquanto o caos acontece, Lucas senta. Ele sente a raiva, ele sente o terror, mas ele aplica o conceito científico de metacognição, ou o efeito do observador desapegado. Ele visualiza a emoção como uma tempestade acontecendo fora da casa, enquanto ele está sentado dentro, olhando pela janela. Ele não diz, eu estou triste. Ele diz, existe tristeza acontecendo neste corpo agora. Essa pequena mudança linguística é a diferença entre ser afogado pela onda ou surfá-la. Ele observa a dor sem se tornar a dor. Ele mantém a estrutura rígida da porcelana enquanto o fogo queima ao redor. E então, ele faz o movimento impossível, o movimento que separa os homens dos deuses. Ele aciona o musubi, a conexão criativa. No shintoísmo, musubi é a força que cria o universo. É a energia de união e criação. Lucas pega toda aquela energia cinética da raiva, do luto, da rejeição, uma energia nuclear capaz de destruir uma cidade, e ele não a desperdiça chorando. Ele a canaliza. Napoleon Hill chamou isso de transmutação sexual, mas é muito mais profundo. É alquimia emocional. Lucas vai para a academia e treina como um animal possuído, convertendo o ódio em músculo. Lucas senta no computador e trabalha no projeto dele com uma fúria maníaca, convertendo o desespero em império. Ele usa o desastre como combustível de alta octanagem. O forno ficou mais quente? Ótimo! Isso significa que a porcelana ficará mais dura. Onde a maioria veria o fim, Lucas vê o combustível para a fase final. Ele não sobrevive à crise. Ele a devora. Ele usa as pedras que jogaram nele para construir o altar onde ele será coroado. O problema não o parou. O problema o acelerou. Ele aprendeu a queimar qualquer coisa que jogue no forno. Chegamos à fase final, o momento em que a maioria dos homens nunca chegará, porque desistiram quando o calor aumentou. Lucas não é mais o mesmo homem que olhava para o teto às 3 da manhã. A neurobiologia explica o que aconteceu. Através da repetição sob estresse, o forno, ele recabeou o cérebro. A mielinização dos neurônios transformou o esforço em instinto. Ele não tenta mais ser disciplinado. Ele é a disciplina. Ele acorda cedo não porque precisa, mas porque o corpo dele rejeita a cama. Ele rejeita o vício não por força de vontade, mas por nojo. A estrutura molecular dele mudou, mas ele tem cicatrizes. Ele perdeu tempo. Ele perdeu pessoas. Ele cometeu erros brutais no passado. O velho eu dele sentiria vergonha dessas falhas. O novo eu aplica o tópico 6, o kintsugi. Na arte japonesa, quando um vaso precioso quebra, você não o joga fora. E você não tenta disfarçar a rachadura com cola invisível. Você faz o oposto. Você mistura a laca com pó de ouro puro e preenche a ferida. Você destaca o dano. O vaso consertado com ouro torna-se mais valioso, mais forte e mais belo do que o vaso que nunca quebrou. Lucas olha para o seu passado, os anos de vício, a demissão, o fracasso, e ele não esconde isso. Ele entende o conceito científico de crescimento pós-traumático, identificado pelos pesquisadores Tedeschi e Calhoun na década de 90. A ciência prova: quem sobrevive ao trauma e o integra desenvolve uma capacidade psicológica superior à de quem nunca sofreu. As falhas de Lucas são o ouro. Eu fui fraco, ele admite. E essa admissão é a fonte da sua força atual. Eu fui preguiçoso, ele reconhece. E essa memória é o combustível infinito da sua produtividade. Ele não é um homem que nunca falhou. Ele é um homem que quebrou e se reconstruiu com materiais mais nobres. Ele é antifrágil. Onde antes havia uma rachadura vulnerável,
Agora existe uma veia de ouro sólido que une a estrutura. Ele é mais forte nos lugares onde foi quebrado. Isso é o estado Kintsugi. É olhar para o seu reflexo no espelho, ver as cicatrizes da guerra contra si mesmo e dizer: estas são minhas medalhas. Você deixa de ser uma vítima da sua história e passa a ser o proprietário dela. O que acontece quando um homem de porcelana Kintsugi entra em uma sala cheia de homens de argila? Silêncio. Lucas entra no escritório, ou na academia, ou em um restaurante. Ele não grita. Ele não tenta chamar atenção. Ele não precisa parecer alfa, mas as cabeças se viram. As pessoas sentem uma distorção no ar. Elas sentem uma gravidade espiritual. Existe um fenômeno psicológico chamado efeito halo de dominância. Seres humanos são animais hierárquicos. Nós detectamos, em milissegundos, quem está no controle de si mesmo e quem não está. Quando você vê alguém que não tem vazamentos de energia, alguém que não se mexe nervosamente, que sustenta o olhar, que fala com intenção cirúrgica, o seu cérebro reptiliano sente duas coisas: medo e respeito. Lucas tornou-se o nível assustador, não porque ele é violento, mas porque ele é previsível e inquebrável. As pessoas sabem que não podem manipulá-lo. A lisonja não funciona, porque ele sabe quem é. A crítica não funciona, porque ele já se julgou no forno muito mais duramente do que qualquer estranho poderia. Ele vive o paradoxo da porcelana. Ao toque, ele é liso, polido, educado. Ele tem a estética brilhante do sucesso. Ele reflete a luz. Mas tente arranhá-lo, tente pressioná-lo, tente quebrá-lo. Você encontrará uma dureza superior à do diamante. Os amigos antigos olham para ele e não o reconhecem mais. Eles dizem: ele mudou. Eles estão errados. Ele não mudou. Ele se revelou. Ele queimou o excesso até sobrar apenas a essência vitrificada. Ele é o homem mais perigoso da sala, porque ele é o único homem na sala que não precisa de nada de ninguém. Ele é autossuficiente. Ele é uma fortaleza ambulante. Este é o prêmio. Não é dinheiro, embora o dinheiro venha como consequência da competência. Não é fama. O prêmio é a soberania. O prêmio é olhar para o mundo e saber que nada lá fora é mais quente do que o fogo que você já sobreviveu aqui dentro. Agora, olhe para mim. Olhe bem para a tela. Nós chegamos ao fim da lição, mas apenas ao começo da sua prova. Eu te contei o segredo dos imperadores. O Misogi, para limpar a sujeira. Kegare, o forno da disciplina para vitrificar a argila. O Kintsugi, para transformar suas falhas em ouro. A teoria é linda, mas a realidade é um martelo. O mundo é um martelo gigante, balançando sem piedade sobre a cabeça de todos nós. O destino não se importa com seus sentimentos. A economia, as doenças, as tragédias, o tempo, eles vão bater em você, com força. E aqui está a única verdade que importa. Quando o martelo bater, o que vai acontecer com você? Se você for argila úmida, se você continuar sendo esse homem mole, viciado em prazeres rápidos, impuro e fraco, o martelo vai te esmagar. Você vai virar uma poça de lama disforme. Você será varrido para o ralo da história, esquecido, amargo e quebrado. Mas, se você tiver passado pelo fogo, se você tiver endurecido sua mente, se você for porcelana, quando o martelo bater em você, é o martelo que vai quebrar. A escolha é binária. Não existe meio termo. Ou você entra no forno hoje por vontade própria, ou você será jogado no lixo amanhã pelo destino. Eu quero saber quem está comigo. Eu quero saber quem aqui tem a audácia de se tornar eterno. Se você assistiu até este segundo, você já não é mais a maioria. Você já sentiu o calor. Prove. Deixe sua marca agora. Desça até os comentários e escreva a frase que vai definir o resto da sua vida. Não escreva se não for verdade. O universo está ouvindo. Escreva: minha alma é ouro. O forno está aberto. Entre ou derreta.